Bora, galera! Aula número 85, organizando os dados gráficos de coluna. Então lembra que eu comentei com vocês que eu vou ensinar nessa aula vocês a fazerem uma boa interpretação de tabelas. A primeira coisa que a gente precisa observar é o que essa tabela está tratando de assunto. Então você pode observar aqui que na primeira coluna eu tenho os anos, 1960, 1970, 1980. E do lado direito eu tenho a população. Só que repara que não são 32 habitantes. Eu tenho que olhar o título. A população aqui é milhões de habitantes. Então, essa aqui é uma pesquisa do censo feita no ano de 2010. Lembra que o rodapé me traz essa informação. E no ano de 1960 eu tinha 32 milhões de habitantes. Repara que conforme o mundo foi avançando no tempo, 1970, 1980, 2000, a população foi aumentando. Então eu tenho muito mais pessoas hoje no mundo do que antigamente. Repara que em 2010 eu estou com 160 milhões de habitantes. Então essa é uma observação que eu tenho que ter de início na interpretação do gráfico e relacionar com a minha vida real. Na época que meu pai nasceu, tinha menos pessoas no mundo. Hoje tem muito mais. E daqui a alguns anos, será que vai ter mais ou vai ter menos? Será que esse crescimento ele tende a continuar ou ele tende a diminuir? Né? Hoje a gente percebe que tende a diminuir. Antigamente, na época da minha avó, da minha mãe, eram 4, 5 irmãos por família. Hoje em dia, tem muitas pessoas que já estão optando em não ter filho, não vai ter nenhum. E as famílias que optaram em ter filhos, elas estão tendo 1, 2 filhos no máximo. Então, lá para 2050, 2060, esse cenário da tabela ele tende a cair, ele tende a diminuir. Então, isso me dá uma boa interpretação de tabela. Eu olho para o gráfico, eu retiro as informações do gráfico e eu coloco isso na minha situação de hoje, na minha realidade. Tá? Então, pessoal, aqui ele fala... O recenseamento, o que é isso? Recenseamento é o censo. O censo é uma pesquisa que o governo federal faz, o governo federal fala o presidente, no caso Bolsonaro, atual, né? Ele faz de 10 em 10 anos para estar verificando a população. E por que eu tenho que verificar essa população toda? Eu preciso saber para fazer ajustes na Previdência Social, para saber o quanto que eu vou ajudar as pessoas, para saber se eu preciso criar mais escolas, menos escolas, em que área que eu preciso melhorar, na saúde, na educação. Então, o censo, pessoal, ele tem uma importância muito grande e ele tem que ser feito porque ele me fornece dados para que um governo, para que uma liderança possa disponibilizar o dinheiro de uma forma melhor e cuidar da sua população, tá? Então, essa questão ela fala, o recenseamento tem sido feito de 10 em 10 anos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa e por quê? Vamos olhar. Olha aqui comigo na tabela que faço. O primeiro que eu fiz foi 1960. O próximo 1970. Passaram-se 10 anos. Depois 1980. Passaram-se mais 10 anos. Mas aqui, foi de 1980 para 1991. Passaram-se 11 anos. Vocês conseguiram perceber que agora não foram de 10 em 10 anos. Teve algum ano que furou, né? Então, essa sentença ela é falsa. Tá? Falsa. E por que eu sei que ela é falsa? Aqui, de 1980 para 1991 foram 11 anos. 11 anos e não 10 anos, como afirma o exercício. Tá? Simples. Questãozinha número 2. De uma década para outra, o que é década? É um período a cada 10 anos. Década, 10 anos. Sempre houve aumento da população ou houve alguma década com redução da população? Pessoal, isso a gente já comentou aqui na interpretação. Como eu estou querendo saber se houve aumento da população ou diminuição, eu não vou olhar mais na primeira coluna, porque a primeira coluna ela traz para mim informações sobre períodos. É a segunda coluna que me diz se a população aumentou ou diminuiu. E olha aqui, 32 para 52, para 82, para 110, 137 e 160, eu estou tendo sempre um aumento. Então, a resposta é bem simples. Sempre houve aumento. Aumento. Pronto, Certo? Agora vamos para a questãozinha número 3.
O crescimento populacional urbano é constante? Pessoal, o que é uma coisa constante? Uma coisa constante é uma coisa que sempre cresce na mesma proporção, tá? Vou pegar como, por exemplo, vamos supor que o seu pai chega para você e fala: meu filho, agora todo mês eu vou te dar 10 reais a mais na sua mesada. Então, em janeiro ele te dá 100, e em fevereiro ele te deu 110. Aí, no próximo mês, ele vai te dar um valor um pouquinho maior. Ele vai te dar 130. Ele conseguiu crescer 120, cresceu mais 10. Depois, ele te dá, no próximo mês, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Mês após mês, o seu pai sempre está te dando 10 reais a mais. Isso é um crescimento constante. Se você olhar aqui, isso aqui é constante? Vamos ver. De 1960 para a década de 1970, eu tinha 32 milhões, aí cresceu para 52 milhões, houve um crescimento de 20 milhões. 20 milhões. Aí, de 1970 para 1980, eu tinha 52 milhões, cresceu para 82 milhões. 82 menos 52 dá 30 milhões. Então, não é constante. Não é um crescimento constante. Porque para ser constante, deveria década para década crescer 20 milhões ou década para década crescer 30 milhões. Tá? Agora aqui, qual foi a década com maior variação no número de habitantes? Com maior variação. Então, aqui a gente precisa montar uma tabelinha. 1960, 1970, 1980. Vamos montar, não vamos ficar com preguiça não. 1991. Depois eu tenho 2000 e 2010. 2000 e 2010. Vamos ver quanto sofreu de variação aqui, daqui para cá. Olha junto comigo aqui na tabela, pessoal. Na primeira, a gente já fez 32 milhões para 52 milhões. Eu vi que isso daqui cresceu 20 milhões. 20 milhões. De 52 para 82, isso cresceu 30 milhões. É só você pegar e colocar 82 menos 52. Agora aqui, 82 para 110. Faz 110 menos 82. Dá 28 milhões. Faz 110 para 137. 137 menos 110 dá 27 milhões. 27 milhões. E 137 para 160, 23 milhões. Vamos marcar essas informações aqui, 20 milhões. O próximo, 30. O próximo, 28. O outro, 27. Peraí, deixa eu só arrumar aqui para vocês, Daqui para cá foram 20 milhões. Daqui para cá foram 30 milhões. Daqui para cá foram 28 milhões. O outro, daqui para cá foram 27 milhões. E daqui para cá foram 23 milhões. Agora responde para mim aí na sua casa. Em qual desses houve a maior variação no número de habitantes? A maior variação foi aqui, nesse pedacinho aqui, Que década foi essa? Década de 70, tá? Então a nossa resposta aqui, década de 70. 1970. 1970 para 1980 é a década de 70. Agora, vamos para a próxima página aí, Em qual década houve a menor variação dos números de habitantes? Vamos colocar aqui, vamos olhar e vamos copiar na nossa tabela. O menor número aqui é o 20, né? Esses 20 milhões aqui. 20 milhões. E isso daqui, em qual década que é esses 20 milhões aqui? Da década de 1960 para 1970. Então, isso daqui é a década de 1960. Viu, pessoal? É assim que a gente faz a interpretação de um gráfico.
E a questão número 6. Qual foi o percentual de aumento da população urbana nos últimos 50 anos? Vamos então ver quanto que essa população aumentou. No começo da pesquisa, que era o ano de 1960, se você olhar aí, eu tenho uma população com 32 milhões, certo? E aí a pesquisa, ela acabou em 2010 com uma população de 160 milhões, tá? Quanto que foi o percentual de aumento? Ele não está perguntando quanto que esses 160 milhões representa. Ele está perguntando no exercício o meu percentual de aumento. Então, antes de eu determinar a porcentagem de aumento, eu preciso descobrir quanto que aumentou essa população. Se eu faço 160 milhões menos 32 milhões, eu tenho um total aqui de aumento dá 128, né? 128 milhões. Ó, pensa comigo, vamos com calma. De 1960 para 2010 aumentou 120 milhões de pessoas, tá? Esses 120 milhões representa quantos por cento? Lembra que eu disse para vocês, a minha garrafinha, no começo, que ela estiver cheia de água, 100%. A sala de aula de vocês, sem entrar aluno ou sair, 100%. O todo inicial é sempre 100%. Como eu quero comparar com a minha população em 1960, qual que é o todo? O todo são 32 milhões. Então, os 32 milhões, ó, 32 milhões representa 100% da população. Agora, esses 128 milhões de aumento, representa quantos por cento? X. Tá? É a mesma coisa de eu falar para você que a sala de aula tem 32 alunos e agora ela está com 128. Quanto que ela aumentou? Vocês vão fazer na calculadora essa continha aqui para mim, ó. Repara que o X vai multiplicar o 32 e o 128 vai multiplicar o 100. Dá isso daqui, 12.800. Como o número 32 está do lado do x multiplicando, ele passa dividindo. Então eu faço 128,00 dividido por 32. Isso daqui dá como resultado 400%. Olha que legal. A população aumentou 400 vezes esse valor todo. 4 vezes esse valor todo. Ela quadriplicou nessa década de 1960 para o ano de 2010, tá bom? E agora aqui, rapaziada, a questão número 7, eu vou ensinar para vocês como que a gente monta um gráfico, e é muito fácil, ó, é muito simples. Sabe aquela tabela que está aí na página anterior, que a gente tinha lá que na década de 1960, a gente tem uma quantidade de 32 milhões de habitantes, lembra que tá logo atrás aí? Você vem aqui, ó, vou fazer assim, senão vai tampar aqui. Você pega aqui, ó, nessa parte, nesse eixo que está em pé, eu tenho aqui a população em milhões. Ele está falando que aqui vai ter a população urbana em milhões de habitantes. Repara comigo que a nossa população aqui está 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, tá de 10 em 10. E na parte que está deitada, eu tenho que colocar os anos. Então, na década de 1960, a nossa população aqui era de 32 milhões. Você vem aqui e pinta, ó, isso de uma cor, ó. E aí você usa para fazer a legenda. Você vem aqui do lado, ó, coloca de amarelo e escreve aqui a legenda. Tá? O que é a legenda? A população no ano de 1960. Se não quiser colocar a legenda, só vai pintando cada um de uma cor. Em 1970, se você olhar aí na tabela, vai estar 52 milhões. Olha aqui, ó. 52 milhões essa população. Depois 82. E aí é só você ir pintando aqui, ó. 52 milhões. Vai estar um pouquinho para cima aqui, ó. Esse valor aqui. Então aí eu venho aqui, ó. Vou pintar de uma outra cor para indicar essa população aqui, ó. E pinto essa parte aqui. Depois, 1980, olhando na tabela, o valor é 82 milhões. Então eu tenho aqui 82, ó. Um pouquinho para cima de 80. Vou colocar aqui de outra cor, ó. 82 milhões vai ficar mais ou menos aqui, ó.
Pronto. Depois, vamos ver aqui, 1991. Eu tenho 110. Então, se você olhar no gráfico, 100 está na parte em pé, 110 está exatamente aqui, ó. Então, 100, 110, ó. Essa parte aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou pintar isso aqui. E aí eu estou criando um gráfico de colunas. Consegue perceber que o gráfico está aumentando de forma gradativa? O ano de 2000, galera, ele vai me dar um total aqui de 137. 137 vai estar um pouquinho para baixo aqui do 140, ó, por isso que eu não encostei na linha do 140. Eu coloquei ele um pouquinho para baixo. Vou pintar aqui, ó. Pronto. E por fim, para finalizar, o ano de 2010 eu tenho 160. Ano de 2010 eu tenho um valor aqui, vamos colocar aqui de 160. 160 está nessa linha aqui em cima, e aí eu pinto esse gráfico todo aqui, ó. Pronto. Lembrando que o gráfico de coluna, ele traz para a gente duas informações aqui. O eixo que está deitado, que é o período em ano, e o eixo que está em pé é a população. Lembrando que cada um desses números está em milhões de habitantes. É essa informação que está colocada ali do lado para a gente. Beleza, pessoal? Fica com Deus, galera!